Sabe como a maioria das grandes histórias começa, né? Com um problemão, algo que está quebrado e precisa ser consertado. Pois é, a história que a gente vai explorar hoje, ela vira essa lógica de ponta cabeça. Aqui, o começo não é o caos, é a ordem, é a bondade. Isso já joga a gente direto numa das perguntas mais antigas que existem. Será que o universo é só caos? Um acidente cósmico e pronto? Ou será que é um cosmo, sabe? Uma realidade que foi criada com uma intenção, com um propósito? Porque, olha, a resposta para isso, ela muda completamente o jogo, define todo o resto. Então, é exatamente aqui que a coisa fica interessante. A perspectiva que a gente está analisando traz uma baita reviravolta. Muita gente acha que a narrativa da Bíblia começa com o pecado, com a queda, né? Mas não. O ponto de partida é outro. E é uma afirmação, assim, radical. A criação, na sua origem, era boa. E não só boa, fundamentalmente boa. Então vamos lá. Essa abordagem não fica num debate abstrato, viajando nos porquês. Não, ela começa com uma ação bem concreta. Vamos mergulhar no verdadeiro começo dessa história. Olha só isso! Logo de cara, na primeira frase, o cenário todo é montado. Não tem espaço para discussão sobre acaso aqui. O que tem é uma declaração de intenção. A existência não surge como talvez, uma possibilidade. Ela começa como um ato deliberado. O teólogo Thomas Oden, ele resume isso de um jeito bem claro em 3 pontos-chave. Primeiro, Deus não se confunde com a criação. São coisas distintas. Segundo, ele tem soberania, ele está no comando dela. E terceiro, que talvez seja o ponto mais importante de todos, nada, absolutamente nada, foi feito por acaso. Tudo ali tem uma intenção por trás. Então, para resumir, nessa visão de mundo, a existência não é um jogo de sorte, um lance de dados. Pensa mais como uma obra de arte, sabe? Uma expressão cheia de intenção, vinda de uma mente criadora. Ok, beleza. Se foi intencional então, qual era o projeto? Qual era o plano? A narrativa dá a entender que não foi só um estalar de dedos, um simples faça-se. Foi um processo cuidadoso de organizar, de estruturar tudo. A diferença aqui é gritante. De um lado, a gente tem a ideia de um cosmo, algo estruturado com intenção, com propósito. Do outro lado, o caos, acidental, aleatório, sem sentido nenhum. E a história que a gente está vendo? Bom, ela não deixa a menor dúvida sobre qual lado ela escolhe. É interessante que a descrição não é de uma explosão caótica, sabe? É um processo metódico com uma sequência. Primeiro vem a luz, aí separa as águas da terra, é passo a passo, uma progressão bem pensada. É um ato de colocar ordem naquilo que antes era, como diz o texto, sem forma e vazio. E essa ideia de um projeto inteligente não fica só lá no Gênesis, não. Ela aparece em vários outros lugares, como nesse salmo, por exemplo. A palavra-chave aqui é sabedoria. O que isso sugere? Que toda a complexidade incrível do universo não é aleatória. É o resultado de um design muito cuidadoso. E a análise teológica, ela vai ainda mais fundo. Pense em toda a ordem que a gente vê no universo. Sei lá, as órbitas dos planetas, os ciclos das estações, tudo funcionando direitinho. Isso não seria só uma característica do mundo, seria um reflexo direto do caráter de quem o criou. Um caráter racional, fiel. Ok, então temos um universo com propósito e com ordem. Mas e aí? Ele é bom? A história segue para uma parte fundamental, a hora da avaliação do projeto. E olha, o resultado dessa avaliação é simplesmente um dos pilares de toda essa visão de mundo. A cena que é descrita é quase de filme, sabe? Imagina um artista que termina uma obra incrível e dá aquele passo para trás só para admirar o que fez. É exatamente isso, o momento de contemplação, de avaliação de tudo o que tinha sido criado. E o veredito? É, claro, enfático. Não é só bom, a palavra usada é muito bom. E essa é uma declaração fortíssima sobre o valor, sobre a positividade que existia no estado original do mundo. Mas o que quer dizer esse muito bom? É só tipo perfeição técnica? Uma demonstração de poder? A teóloga Mildred Vincoop diz que não. Ela argumenta que a fonte dessa bondade toda é o amor. Ou seja, a criação não teria sido um ato para se exibir, mas sim um ato motivado pelo amor. E aí, claro, vem a pergunta que não quer calar, né? Se tudo começou muito bom, de onde é que veio todo o mal que a gente vê por aí? Bom, a resposta, dentro dessa linha de pensamento, é o conceito de ruptura. A ideia é que o mal não faz parte do projeto original. Ele é uma distorção que veio depois. Uma anomalia que,
quebrou o sistema. E agora a gente chega no clímax da história da criação. O momento em que a humanidade entra em cena, com um papel único, um papel especial nesse cosmo, que era bom e ordenado. Essa frase aqui, ela muda tudo na história. Ela coloca a humanidade num patamar diferente, único. Diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tá, mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Esse conceito, que parece super complexo, pode ser dividido em 3 ideias bem práticas. Primeiro, dignidade. A ideia de que todo ser humano tem um valor que já vem de fábrica, sabe? Não depende do que a pessoa faz ou tem. Segundo, responsabilidade. A gente teria recebido a tarefa de cuidar da criação e não de ser dono dela. E terceiro, talvez o mais essencial, capacidade relacional. Fomos feitos para nos conectar. O teólogo John Wesley, ele vai um pouco além. Para ele, essa tal imagem de Deus se manifesta na nossa capacidade de pensar, de raciocinar, na nossa liberdade de escolher e, principalmente, na nossa habilidade de amar e de responder ao amor. Seja o amor de Deus, seja o amor das outras pessoas. E tudo isso, no fim das contas, leva a gente para a grande pergunta: para quê? Qual o objetivo disso tudo? Se a criação tem propósito, tem ordem, tem bondade, qual é a finalidade? A primeira grande conclusão é esta: o mundo tem um propósito. A vida, o universo, nada disso é um acidente. Existe uma razão de ser, uma direção por trás de tudo. A segunda conclusão, ela traz essa ideia gigante para o nosso nível, para o pessoal. Se o universo como um todo tem um propósito, então cada pessoa dentro dele também tem. Nessa visão, ninguém é um acidente. Ninguém está aqui por engano. E por fim, o propósito maior de todos. Pensa bem, por que criar um universo bom, ordenado e colocar nele seres que conseguem amar? A resposta seria: para que existisse conexão. A própria existência, no fundo, seria um convite para se conectar. O que nos deixa com aquela pergunta que fica martelando na cabeça. Se o projeto original era tão bom, tão ordenado, tão cheio de propósito, por que o mundo de hoje é como é? Essa tensão, sabe, entre o muito bom que era para ser e o quebrado que a gente vê, é exatamente isso que vai mover todo o resto da história.